Né? Não é historinha em quadrinho não, tá, gente? É história verídica. Muitas pessoas às vezes pensam que a Bíblia é um conto, um quadrinho, né? Não é, Pé? Pensa que é um gibi. É igual quando você pega um gibizinho, tem lá o capetinha desenhado vermelhinho, né? Com chifrinhozinho, um rabinhozinho, né? Um espetinho na mão. E aí as pessoas trazem para sua mente a imagem, né? Dele daquela forma, mas ele não é dessa forma não. É bom que você nem queira saber qual é a forma dele. Então, a Bíblia ela é fatos reais e verdadeiros, a qual muitos homens foram usados para nos deixar essa mensagem para mim e para você. Nos relata fatos verdadeiros. Ela tem 39 capítulos no Velho Testamento e 27 no Novo. Se compõe de 67 livros de pura instrução do Espírito Santo de Deus, dada por tantos homens, a qual aqui foram usados para trazer essa palavra, a qual eu vou deixar aqui essa noite. Amém? Jonas, a vocação de Jonas. E veio a palavra do Senhor ao filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra vai dizer agora que o nosso Deus ele escolheria um homem cujo nome era Jonas. Jonas, ele era um profeta de Deus e ele tinha uma missão. A missão de Jonas agora era ir até a cidade de Nínive, uma capital, uma cidade grande de 120.000 habitantes. E ali Jonas ele teria que levar uma mensagem para aquele povo, a qual estava corrompido. Um povo desobediente, viu? Um povo a qual não queria ouvir falar de Deus. Os estudos vão nos dizer, e a Bíblia também vai nos relatar, que o povo ninivita era um povo cruel. Eles tinham mania, Giovana, de decapitar o povo. Eles tinham mania de esquartejar os seus inimigos e até dilacerar a pele dos seus inimigos. Eles eram um povo cruel. E quando Deus fala com Jonas para que Jonas levasse uma palavra até Nínive, Jonas olhou para dentro dele e falou: o quê? Eu vou lá? Vou de jeito nenhum. Chegar lá, aquele povo não gosta de nós judeus? O que eles vão fazer com nós? Povo escolhido de Deus, povo de Israel? Mas então Deus fala: vai, Jonas, pois eu preciso que você vai lá. Sabe por quê, meu querido irmão? Eu quero que você entenda essa mensagem essa noite. Porque tem lugar que Deus vai te mandar ir, a qual você não quer ir. Tem coisas que Deus vai te mandar fazer, a qual você não quer fazer. Tem coisas que Deus vai te pedir para você largar, a qual você não vai querer largar. Você está entendendo? Porque é mais fácil você fazer a sua vontade do que fazer a vontade do próprio Cristo. Não é assim? Então quando agora o Senhor Jesus Cristo ele pede para Jonas ir até Nínive, Jonas vai inventar uma desculpa, ele não vai querer. A palavra vai nos dizer que Jonas então, ele vai descer para Jope. E de Jope, agora, ficava a 800 quilômetros de Nínive. Ele fugiu quantos quilômetros? 800. A palavra vai nos dizer então que ele desce para Jope e agora ele embarca no navio para Tarsis. E Tarsis ficava a 4.000 quilômetros de Nínive agora. Ele estava indo cada vez mais longe. Ele queria o quê? Ele queria dar, no pé. Ele falou: não, eu vou sair fora. Deixa essa parada para outro. Não é assim? Muitas vezes eu e você quer sair fora daquilo que Deus tem nos chamado. Muitas vezes eu e você tem encontrado desculpa para não fazer a vontade de Deus. E a gente pega e tenta fugir. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes na minha vida eu tentei fugir da presença de Deus. Muitas vezes na minha vida eu achei que eu era homem, com 3 oitão na cintura, segurando uma arma. Não. Muitas vezes eu achei que eu era mais que alguém, vendendo droga.
segurando uns pinos de cocaína, bebendo uma cerveja, fumando um cigarro de maconha. Mas não. A gente tenta fugir, mas Deus uma hora ou outra Ele nos pega. E às vezes você que tem tentado fugir de Deus, e Deus Ele tem te chamado, talvez Ele pode te pegar na dor. E aí? Você vai preferir escutar a voz de Deus agora que você está aí com saúde, firme? Ou você vai querer entregar a sua vida para Deus só no último momento, no leito de uma cama de um hospital? Eu perdi meu irmão com câncer agora no ano passado. Em menos de um ano o câncer matou ele. Mas no último momento, Deus teve misericórdia da alma dele. E Deus salvou ele naquele último momento. Mas ele perdeu a promessa que ele tinha na terra. Mas Deus abriu a promessa no céu para ele. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Eu creio que meu irmão foi tirado da terra com 40 anos, jovem. Mas Deus levou ele para o céu. Mas ele perdeu a família. Ele deixou mulher, filhos, 5 crianças e uma mulher. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque nada que você está vendo aqui é seu. A minha esposa não é minha. Os meus filhos não são meus, é tudo emprestado. É tudo emprestado, eu não tenho nada. O carro que eu ando é emprestado. A roupa que eu estou vestindo é emprestada. Eu vou levar alguma coisa quando eu morrer? Não. A única coisa que eu posso levar é a certeza da salvação. É a certeza da morada no céu com Cristo. Meu irmão, ele perdeu a vida dele, mas ele ganhou o reino dos céus. Mas porque Deus foi misericordioso com ele. Mas e se não der tempo para você se arrepender no último momento, como é que você vai fazer? Então não brinque com o chamado de Deus. Não brinque para aquilo que Deus ele tem na sua vida. Talvez você vai falar assim: poxa, missionário, essa palavra é um pouco dura. Mas eu preciso de falar a verdade. Sabe por quê? Porque se Deus me trouxe aqui, Ele me trouxe para te alertar que existe algo maior do que a vida terrena. Existe algo maior do que a vida terrena, qual eu e você estamos aqui. Tem uma vida eterna. Viu, Daniel? Tem vida eterna no céu. E quando fala de eternidade, é para sempre. Aqui é tudo passageiro. Daqui a pouco eu e você estamos saindo daqui. Daqui a pouco o relógio está batendo. Mas aí você vai olhar e falar: poxa, mas eu sou jovem, como assim, missionário? Eu tenho que viver até os 50. Mas quem disse para você que você vai chegar aos 50? Quem disse para você que você vai chegar até os 30? Quem disse para você que você vai fazer aniversário? Você só faz se Deus permitir. Tem jovens que são chamados também. Tem jovens que morrem já no nascimento. Tem alguns que morrem com alguns anos de vida. Então vai chegar a sua hora. E você tem que estar preparado. A palavra vai dizer então que Jonas ele queria fugir. Mas então ele tenta fugir. A palavra vai nos dizer então que ele entra num navio. Uma grande tempestade agora no mar começaria a acontecer, Daniel. Sabe por quê? Porque Deus agora ele mostraria para Jonas que ele é Deus. Que quem ele chama não pode se esconder até debaixo da cama. Mas ele acha. Então agora vai acontecer uma grande tempestade no barco, a qual aqueles homens agora, aqueles marinheiros, eles vão ficar apavorados, porque a palavra vai nos dizer que a tempestade era tão forte que ela estava quase partindo o barco no meio. Imagina só, estava quase partindo o barco no meio. Então esses homens vão começar a clamar os seus deuses, mas deuses falsos, Deus de pedra, de pau, de madeira, a qual tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Porque vão chamar falsos deuses. E existe outro Deus a não ser Jesus Cristo? Ele fala em Apocalipse: eu sou o Alfa, o Ômega, o meio, o princípio
princípio e o fim, a raiz de Davi. Ele é, e o seu nome é Jesus Cristo. Então a palavra vai nos dizer então que agora todos esses homens clamariam aos seus deuses, mas nenhum atenderia e baixaria aquela tempestade. Então alguns marujos ali vão dizer para o capitão do navio que havia um homem deitado no porão dormindo. Olha que engraçado isso, Giovana. Jonas, em meio à tempestade, estava dormindo. Jonas, em meio a toda aquela turbulência, ele estava o quê? Dormindo. É brincadeira? Ele é um brincalhão, Jonas, né? Jonas, ele é um brincalhão. Vamos falar na língua de hoje, um fanfarrão. Dormindo em meio à tempestade, o barco quase se rachando no meio e Jonas dormia. Então o capitão manda que busque Jonas e traga Jonas. Então ali o capitão vai perguntar para Jonas qual era o Deus de Jonas, e Jonas ia falar do seu Deus, que era o Deus de Israel. Então ali aquele capitão se encheria de temor e falaria ao seu ver: o que fizemos nós contra o seu Deus? E Jonas então, para abreviar o texto, ele vai revelar que não, que o problema estava com ele. E por que Jonas dormia, missionários? Sabe por que Jonas dormia? Porque às vezes em meio à tempestade a qual você tem passado na sua vida, muitas vezes você fica o quê? Dormindo. Em vez de você tomar uma atitude, uma reação, a qual vai mudar a sua história, vai mudar a sua situação, o cara fica o quê? Fica dormindo. É a mesma coisa o desempregado. Ele está desempregado, mas ele não acorda cedo para entregar currículo. Vai bater o serviço na porta da casa dele? É difícil, não é? Você tem que fazer a sua parte. Você está doente, faz um tratamento todo mês ou toda semana, aí você não comparece no médico para se tratar. Deus é obrigado a te curar se você mesmo está negligenciando a medicina a qual foi dada por Deus? Não. Você não vai poder se tratar. Você está fugindo da sua responsabilidade. E muitos de nós fugimos da responsabilidade a qual Jesus Cristo colocou para mim e para você. O Senhor Jesus Cristo, ele tem uma responsabilidade na minha e na sua vida. Ele te chamou para algo. Ele te chamou para coisas grandes. Ele te escolheu assim como ele escolheu Jonas. Ele te escolheu. Você é um escolhido de Deus. Então a palavra vai nos dizer então que aqueles homens lançariam uma sorte, que era um costume daquela época, e aquela sorte teria apontado para Jonas. Se tinha alguém em falha dentro do barco, era Jonas. Então Jonas falou para aqueles homens que a tempestade só se acalmaria se ele fosse lançado ao mar. Mas aqueles homens de primeira instância, Giovana, eles iam ficar meio contraídos, porque eles falariam e saberiam do Deus que Jonas servia e falar: mas como vamos jogar esse homem ao mar? Ele vai morrer do jeito que o mar está. E aí o sangue dele vai ser requerido das nossas mãos. Mas então esses homens vão lançar Jonas no mar. Jonas seria lançado ao mar, e aqueles homens então ofereceriam um sacrifício, pedindo para que o sangue de Jonas não viesse recair sobre a mão deles, porque era eles que estavam em falha com Deus. Talvez eles tinham a sua falha com Deus, mas quem que Deus tinha chamado para ele levar a palavra em mim? Era Jonas. Então, meu querido irmão, Jonas, ele é lançado no mar, e a palavra vai dizer que um grande peixe engole Jonas. Jonas, ele iria parar dentro do ventre de um grande peixe. Amém? Sabe por quê, meu querido irmão? Porque tem situações na sua vida que, se você não resolver agora, você vai parar dentro da boca de um peixe, ou você vai parar no fundo de uma sepultura. Sabe por quê? Tem coisas na sua vida a qual Deus está te dando chance hoje para você colocar em ordem a sua casa, colocar em ordem a sua vida com Deus, o seu chamado.
Sabe por quê? Jonas ele vai cair dentro da boca de um peixe. E olha só o que ele vai falar lá no capítulo 2. A palavra vai dizer assim: a oração de Jonas e o seu livramento. Preste atenção no que fala o texto. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Ele clamou na onde? Na angústia. E Deus o quê? O respondeu. Viu, Daniel? Deus ele responde quando você clama na angústia. Deus ele responde, jovem, quando você clama a ele na angústia. Deus ele responde quando você clama a ele na angústia. E clamei na angústia. E na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste na profundeza, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos seus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Olha o que o Jonas vai falar para Cristo agora. Ele vai falar: por todavia verei você de novo, Senhor. Sabe por quê, minha querida irmã? Porque Jonas ele desceu a sepultura. Quando ele se encontrou dentro do ventre do peixe, ali para ele era o seu fim. Ali para ele era a sua morte. Jonas vai falar então que ele se encontrava dentro de uma sepultura. Outras Bíblias com outras versões vão dizer que Jonas ele fala que do fundo do inferno Deus tinha tirado ele. Olha só como Jonas estava passando por um momento difícil agora. Mas Jonas então, ele tomou uma atitude de clamar a Deus. E quando você clama a Deus, Deus ele ouve o seu clamor. Não importa a situação que você tem passado. Não importa como você tem vivido, não importa. Quando você clama a Deus, Ele te ouve. Não importa a situação que você se encontra hoje. Talvez você está aí retraído. Talvez você está com vergonha do seu passado. Talvez as coisas que você fez tenham te acusado. E você fala que você não é digno de chegar na presença de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Labassúria anda. Decanta Labassúria. Quem é digno? Quem é digno de chegar à presença dele? Ninguém é digno, sabia disso, Giovanni? Sabia, Antônio? Ninguém é digno de chegar à presença dele. Mas ele é misericordioso. Ele derramou o sacrifício mais perfeito lá na cruz. O sacrifício foi de sangue. Muitos pastores aí fora têm ensinado aí que para você chegar até a presença de Deus, você precisa dar a chave do seu carro. Tem muitos pastores aí fora picareta que está ensinando que para você chegar à presença de Deus, você precisa esvaziar a sua conta bancária. Você precisa fazer uma grande oferta. Você precisa dar a chave da sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão. Isso não são pastores, não. Isso são lobo devoradores. Homens fraudulentos que têm usado da palavra só para benefício próprio. Eu não vim te cobrar R$1 da palavra que eu vim te trazer. Sabe por quê? A palavra nos diz que de graça foi nos dado. Então de graça eu também estou te dando a palavra de Deus. Amém? Então não importa a situação ou a maneira. Não deixe o diabo te colocar na sua mente que você não é capaz. Que você não é merecedor do reino de Deus. Sabe por quê? O único derrotado aqui é ele. O único fracassado aqui foi ele. Sabe por quê? Ele esteve do lado do trono. Ele esteve do lado do Rei da Glória. Ele foi enchido de joias preciosas. Ele era aquele que mais brilhava. Sabia, Giovana? Ele era aquele que mais brilhava lá no céu. Sabia, jovem? Ele resplandecia a sua imagem ao lado do trono. Mas ele deixou a soberba entrar no coração dele, Antônio. E foi expulso do céu. Sabe por quê? Quando a gente deixa a soberba entrar no nosso coração,
Quando a gente começa a se achar mais do que alguém, quando eu começo a me achar porque eu tenho um pouco mais do que o meu irmão, eu estou correndo um grande risco de ir para o inferno. Porque nós somos todos iguais. Sem humildade, ninguém pode ver a face de Cristo. A palavra vai dizer assim: e as águas me secaram até a alma, e o abismo me rodeou. Olha aqui as palavras de Jonas: que as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele já estava à beira da morte. Eu desci até os fundamentos dos montes, e a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Olha que coisa linda. Deus vai dar mais uma oportunidade para Jonas. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou em ti a minha oração no teu santo templo. Amém? Olha que palavra linda. Você vê, ele fala que aqui, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Olha que coisa linda. Quando Jonas estava à beira da morte, ele vai falar que ele lembrou novamente de Deus. Ele lembrou que era melhor ele servir a Deus do que ele fazer a vontade dele. Então a palavra vai nos dizer que Deus agora vai dar uma chance para Jonas. Deus, ele está te dando uma chance essa noite. Deus, ele está te chamando essa noite para algo sobrenatural, para experimentar coisas que você nunca experimentou na sua vida. Deus, ele está te chamando. Você é um escolhido. Você é digno de tudo aquilo que Deus tem preparado, sabia? Ana. Você é digno do paraíso. Ana. Você é digno de entrar e estabelecer na glória junto com Deus. Ele te escolheu para que você possa morar no céu. Louvado e engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. E os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Aqueles que observam as falsas vaidades, qual que são as falsas vaidades? Aquilo que o mundo oferece. Deixam para trás as coisas de Deus. Aqueles que observam aquilo que o diabo oferece para você. Aquilo que o mundo oferece para você. E aí você deixa as coisas de Deus de lado e vai fazer a sua vontade. Mas se você deixar a sua vontade e fazer a vontade de Cristo, então você terá vida eterna ao lado do Rei. Você terá vida eterna do lado do Pai, do Criador dos céus e da terra. Você terá vida e vida em abundância. Aquilo a qual você nunca achou aqui na terra, jovem. Aquilo a qual você um dia procurou e não encontrou. Sabe por quê? Porque Deus, ele não é igual ao diabo. Viu, Daniel? Deus, ele não é igual ao diabo. O diabo, ele promete, ele te dá com uma mão, mas te tira com a outra. E tudo aquilo que ele te dá tem um preço a ser pago. E talvez esse preço é a perda da sua alma. O bem mais precioso que tem, tanto para Deus quanto para o diabo. É uma guerra espiritual a qual você não vê. Mas nesse momento aqui está acontecendo uma guerra. O diabo não queria que eu estivesse aqui. O diabo não queria que eu tivesse colocado as plantas do meu pé aqui para falar de salvação para você, não. O diabo queria continuar amortecendo a sua mente para que você continuasse da mesma maneira. Para que você continuasse de cabisbaixo. Mas levante a cabeça. Seja firme na presença de Deus. Não desanime. Seja forte. Porque apenas um soldado a qual se coloca perante Cristo com toda a sua força, ele poderá entrar no céu. Deus não chamou covarde. Deus chamou pessoas dispostas a fazer a sua vontade. Pessoas dispostas a guerrear. Você é um soldado de guerra. Mas você às vezes vai falar assim para mim: missionário, eu estou cansado, missionário. Eu não tenho mais
força. Deus manda te dizer essa noite para você continuar. Deus manda te dizer essa noite: não pare. Não importa a seta que foi lançada, não importa o que o médico falou, não importa a decisão do juiz, não importa. Só continue. Deixa que o resto eu faço. Quando você não tiver mais força, eu te pego no braço e te carrego no colo. Quando você estiver cansado, eu faço como eu fiz com Pedro quando caminhava sobre as águas. Quando Pedro começou a submergir, ele pegou Pedro, levantou Pedro e levou Pedro para um lugar seguro. Levou Pedro para a proa do barco novamente. Sabe por quê? Ele não desiste daqueles que ele ama. Ele não desistiu de você. Fala aí seu nome. Deus não desistiu de você. Fala aí seu nome. Fala seu nome aí para você. Fala seu nome para você. Fala aí: Deus não desistiu de mim. Fala seu nome para Deus. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. A palavra vai nos dizer então que Jonas, ele entendeu a mensagem. Jonas, ele entendeu a mensagem de Deus e agora então ele foi até Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. E Jonas então agora ele vai a Nínive. Ele vai lá, ele chega, ele vai peregrinar. A mensagem teria que ser passada em 40 dias para 120 mil pessoas. Foi fácil a missão de Jonas? Não. Você imagina só, ele ter que pregoar a palavra para mais de 120 mil pessoas incrédulas. Mas a palavra vai nos dizer que aquele povo ouviu a palavra de Deus. E o rei naquela época, ele entendeu a mensagem do profeta Jonas. Eles entraram num jejum coletivo. E Deus então fez um milagre para aquele povo. O Senhor Jesus Cristo perdoou eles. Olha que coisa linda. Deus manda eu te dizer essa noite que Ele está perdoando